Bom dia, então, a todos e todas. Eu, como já falou, vou apresentar em português. Os slides estão em espanhol, né, que aí acho que fica mais fácil para algumas pessoas acompanharem. Mas o que nós vamos apresentar, então, eu e Dani, hoje, é uma síntese do que a gente vem discutindo e trabalhando aqui com o Hel e com a Vera Peroni, né, que é minha orientadora da tese no Brasil. Que foi sistematizado num paper que ainda não foi publicado, mas que a gente vai, então, fazer um panorama dele aqui hoje, no qual a gente discute as categorias que dão título a essa palestra: democracia, Estado e ideologia, enquadradas, né, situadas na era digital do capitalismo e a partir das crises cíclicas do capital. Então a gente tem como objetivo... desconfigura um pouquinho, tudo bem. Tudo bem. Temos como objetivo apresentar um marco teórico, conceitual e analítico sobre as noções de democracia, Estado e ideologia, para analisar alguns avanços do capitalismo contemporâneo na sua era digital na política educativa. Nesse sentido, a gente defende que o objetivo final das análises críticas que se propõe a compreender esse período particular do capitalismo deve ser de examinar as transformações do capitalismo, essencialmente, né? Através da sua dinâmica cíclica de reinvenção e desenvolvimento ao redor de suas próprias crises, e contribuir para reverter as lógicas intrínsecas do próprio capitalismo, nas quais ele opera para continuar se expandindo através da materialização da transformação digital dos sistemas educativos nesse momento. Então, pensar na discussão sobre o capitalismo não de forma abstrata, né, sem considerar essas dinâmicas próprias do sistema capitalista, e não ficar restritos também às adjetivações que se derivam, né, desse tema, como capitalismo de vigilância, capitalismo de plataformas, que são conceitos que contribuem, mas que o foco deve ser o capitalismo em si, né, na nossa discussão é o que a gente tem trabalhado, né, que a análise central esteja em torno do capitalismo. Então, a gente tem como algumas premissas gerais: estudar a democracia como processo de construção histórica, examinar o Estado contemporâneo como uma relação social, através da análise de redes de governança e da relação entre o público e o privado, e analisar a ideologia presente na configuração do presente e do futuro das reformas educativas, através das noções de imaginários sociotécnicos e tecnosolucionismo, né, que alguns colegas que nos precederam discutiram um pouco também esses temas. Na educação, especificamente, né, o chamado a soluções tecnológicas educativas cria novos terrenos de disputa em torno do controle sobre o conteúdo da educação, ampliando os processos de privatização, agora não mais somente em formato analógico, mas também em formato digital, e de implementação em escala global, com implicações para a democratização da educação. Nesse sentido, uma infinidade de novas mercadorias digitais e ferramentas tecnológicas privadas geram parte dos avanços mais significativos nos mercados tecnoeducativos da privatização digital na política educativa global. Não mais atores e sujeitos locais, nacionais, que propõem essas reformas, mas principalmente pensando em nível mais amplo, né, em nível global, com sujeitos, atores que atuam também em âmbito global. Bom dia a todos, a todas. Me chamo Daniela, como o Hel já nos apresentou, e é uma satisfação estar aqui. Eu e Paulo agradecemos muito a oportunidade de estar dividindo, e agradecendo a pessoa do Hel a oportunidade de estar aqui compartilhando desse intercâmbio que aproxima realidades, que aproxima desafios com relação à política educacional e os desafios inseridos nessa era do capitalismo digital. A nossa apresentação ela foi organizada em 3 momentos, essa introdução, e aí vamos passar a falar um pouco sobre essas categorias que são centrais para as nossas análises, tendo como foco principal discutir e aprofundar o capitalismo nesse momento particular. Então, como pensar a relação entre Estado, democracia e ideologia nesse contexto particular. Então, para tratar do conceito de democracia, nós partilhamos aqui de uma concepção baseada
principalmente em uma autora chamada Ellen Moody, no qual ela define tanto a democracia quanto o Estado, e nós também vamos avançar nesse mesmo sentido, que não é um conceito abstrato, não é algo que não possui materialidade. A gente pensa em democracia enquanto algo concreto, enquanto um conceito que é disputado, e o que nós entendemos como democracia, os desafios da democracia nessa etapa do capitalismo digital, e como pensar as políticas educativas e os desafios para a consolidação de uma democracia nesse panorama atual. Então a gente analisa a democracia, portanto, e partimos dessa ideia geral de que não tratamos de um elemento abstrato, posto que é concreto. É resultado de processos históricos vinculados a determinados períodos e estágios de desenvolvimento das realidades nacionais de cada país, no qual coexistem vários interesses, projetos em disputa, e esse conceito de democracia, quando nós tomamos a realidade brasileira, a democracia no Brasil, ela é fruto e produto de sucessivos processos de interrupção. Então nós temos um conceito de democracia no Brasil que é consolidado a cada período histórico e advém de retrocessos. Então avançamos e retrocedemos, e fundamentalmente analisar a democracia a partir das crises cíclicas do capitalismo. Então entender a democracia enquanto um processo dinâmico de construção histórica e que vincula ações e etapas no qual temos avanços, retrocessos, limites e possibilidades dentro da ordem do capital. Então, é necessário, portanto, compreender a democracia a partir dessas contradições. No caso brasileiro, essas interrupções registradas, elas vão consolidadas a partir de golpes, e o mais recente foi em 2016, quando a ex-presidenta Dilma sofre um golpe midiático, jurídico, empresarial, com influências tanto interna quanto internacionais, e que nós podemos relacionar de alguma forma à crise estrutural que já recorrida, né, desde 2008, para tentar ilustrar e demonstrar para vocês que ao falar de democracia nós não podemos deixar de analisá-la por dentro das diretrizes e dos limites impostos pelos próprios sistema e da ordem capitalista. Pode passar. E aqui está o desafio, né? O desafio atual para os estudos críticos em educação é o de compreender esses limites na construção da democracia, nessa era do capitalismo digital, entender essas mudanças, os novos paradigmas, os novos sujeitos que estabelecem correlação. Atores, sujeitos internacionais, conglomerados, startups, e o nosso país, infelizmente, é um exemplo profícuo e de muito desenvolvimento dessa influência, desses grandes conglomerados, dessas agendas internacionais, né? Nós temos estudos que vinculam desde os anos 90, pesquisas fundamentalmente coordenadas pela professora Vera Peroni no Rio Grande do Sul, a professora Tereza Adrião, que aqui está, na Unicamp, que desde a final dos anos 90, início dos 2000, já vem se debruçando nessas análises, demonstrando a força do capital no direcionamento das políticas educacionais. Então, como pensar a democratização e os desafios de democratização da educação em processos, em sociedades, em realidades estatais que sequer consolidaram seus regimes democráticos. Pode passar. Não, pode voltar. Lembrei de um detalhe. É importante analisar a democracia, em particular nesse momento atual, vinculada à expansão do neoliberalismo e à expansão dessas novas redes de governança. E isso é uma forma de introduzir e analisar nossa concepção de Estado enquanto relação social. E como essas novas redes vão sendo construídas e forjadas, e as implicações disso e as consequências para as políticas educativas. Agora sim, Paula. Aqui cabe um questionamento, enfim, quando nós analisamos esse contexto, é possível expandir os limites ou mesmo preservar aspectos centrais relacionados ao conceito de democracia que nós compartilhamos enquanto participação social, direitos que se consolidam através de políticas sociais,
dentro dos estreitos limites impostos pelo próprio capitalismo, e eu acho que essa é uma provocação que a Ellen Wood nos coloca, e ela responde, de certa maneira, nos impulsionando a reflexão que a alternativa à construção da democracia só seria possível dos estritos limites, como sinônimo do socialismo. E nós estamos estabelecendo aqui um diálogo daquilo que ilustra e define e intitula uma das suas obras A Democracia contra o Capitalismo. Como pensar redes de governança global de forma democrática, de forma não contra-hegemônica, dentro desses limites estreitos impostos pela própria ordem capitalista. Pode passar. Uma das formas de pensarmos alternativas para consolidar a democracia, enquanto força motriz, enquanto instrumento de resistência a essas diretrizes que são impostas pelo próprio capitalismo e que vão fundamentalmente impulsionando essas novas formas de governança dos estados com esses novos atores, é compreender que a democracia somente vai se consolidar enquanto um instrumento para além do capitalismo, enquanto vivenciarmos e compartilharmos, e aí um outro autor de referência que é Thompson, pensar a democracia enquanto experiência vivenciada, compartilhada, e exatamente na contramão do que nós temos hoje, que é uma diretriz única, que são formas de sociabilidade, de processos educacionais que são impostos por uma agenda global, no qual a nossa capacidade de gerir essas novas formas é quase como atuar de forma autômata, sem a autonomia que é um elemento central para a democracia. No caso brasileiro, a democracia é muito importante para a gestão das escolas públicas no Brasil, ela é um princípio que regulamenta a gestão das escolas e ela está focada exatamente nesse aspecto do compartilhar, do vivenciar com experiências no ambiente da escola, por meio da autonomia, da escolha dos seus representantes nas direções, por meio das decisões vinculadas aos seus conselhos, e isso está na contramão daquilo que nós estamos debatendo nesses 2 dias. Pode passar. Quando a gente passa para o segundo elemento, ou a segunda categoria de análise nessa apresentação, que é o Estado, pode passar. Da mesma forma que a democracia, nós não o entendemos enquanto uma abstração. E aqui nos valemos da contribuição de Gessop para entendê-lo enquanto uma relação social, enquanto projetos que estão sendo disputados, enquanto uma agenda que está sendo disputada. Então, da mesma forma que a democracia, o Estado não pode ser analisado enquanto algo abstrato. Ele é composto por sujeitos, definidos a partir de classes sociais, e é resultado de um processo de correlação de forças, inserido em uma determinada realidade social específica, e aqui imagino que tenhamos muitas semelhanças entre as realidades estatais, ou mesmo inseridas na Espanha, das realidades das várias regiões aqui representadas, e como algo concreto, inserido em uma dada realidade, como eu disse, tomamos como referência, portanto, o Estado enquanto relação, relacional. Pode passar. Ao relacionar a noção de democracia e Estado, devemos considerar a partir da construção das atuais formas ou redes de governança e como elas estão sendo consolidadas, forjadas, no qual os Estados estabelecem novos vínculos institucionais, forjam novas redes e com isso acabam contribuindo para o desenvolvimento do capitalismo nessa atual etapa, nessa atual era, né? Então, essas relações entre Estados e instituições internacionais, mediadas por relações entre o público e o privado, vão reconfigurando as políticas educativas. Sim, pode passar. Através dessas redes políticas de governança, é possível compreender a relação social que o Estado estabelece e a própria expansão do capitalismo nessa etapa, nesse período, nessa agenda, né, nesse estado digital, nesse modus operandi. Necessitamos pensar a construção do Estado como relação e a forma como ele fortalece o fortalecimento das redes de governança como forma de impulsionar
como forma de configurar, como forma de desenvolver o capitalismo na sua etapa digital. Como eu havia comentado, como em poucos contextos mundiais, o caso brasileiro, ele é um exemplo a não ser seguido, mas a ser tensionado, a ser problematizado nesses dias aqui, porque há uma variedade de redes de governança que estabelecem entre setores públicos e privados, fortalecendo uma perspectiva de privatização, né, uma privatização da educação, com a expansão do capital, através da incidência de vários sujeitos. E aqui nós poderíamos elencar e denominar fundações, associações filantrópicas com intenção de lucro, organismos internacionais, organismos multilaterais, redes políticas vinculadas à pauta neoconservadoras, né? Os estudos da Paula anteriores ao doutorado demonstram a influência de um segmento neoconservador, né? Estávamos com um panfleto aqui do sindicato falando sobre a desmilitarização. No Brasil, essa é uma tensão importante, a influência de valores conservadores no ambiente da escola. Então, além da agenda do capitalismo e disputar a política educativa a partir, né, inserido na era do capitalismo digital, nós temos também esse avanço das agendas neoconservadoras e da ultradireita, que não só está estabelecida no Brasil, mas que, infelizmente, em vários países, né, como aqui também em alguns segmentos. Portanto, o principal desafio é enfrentar a análise das políticas educativas a partir dessas relações. Estudar essas variações, essas mutações do Estado enquanto relação social e a forma como ele se materializa a partir das novas redes de governança, forjando e fundamentalmente sendo um ator central, um sujeito central na expansão do capitalismo na era digital. Essas novas redes, elas se expandem por meio dos sistemas educativos dentro das realidades estatais, a partir da configuração dessas novas redes, entendendo o Estado enquanto relação, e acabam expandindo o próprio capitalismo nessa atual etapa. Então, penso que teríamos vários exemplos para ilustrar: corporações tecnológicas, organismos internacionais, grupos de pressão, startups, plataformas digitais, que imagino que problematizaremos ao longo desses 2 dias. Muito bem. E entramos então no tema da ideologia, né? Como a Dani falava, essas novas redes são compostas por corporações tecnológicas, organismos internacionais, governos, fundações filantrópicas, enfim, né? Nós sabemos que há uma variedade muito grande, de sujeitos. E aí, nesse caso aqui, como a gente está falando também do Estado, né, e da relação democrática que o Henrique falava hoje mais cedo também, né, da democracia e do Estado, nessa possibilidade de forjar uma nova concepção de digital e de sociedade, a gente toma como exemplo, então, alguns documentos, algumas diretrizes que são elaboradas por por Estados nacionais, o caso da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, a EBIA, do Brasil, a ENIA, que é a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial da Espanha, e o documento chamado Portugal, Nação Digital, de Portugal, que são documentos, alguns deles já começaram a ser formulados antes mesmo da pandemia, né, mas aí a pandemia se apresenta como uma possibilidade de aceleração e de um avanço mais legítimo, talvez, para a sociedade de forma geral. Dessas reformas tecnológicas na educação. Então, são novas reformas que buscam facilitar o presente e o futuro da aceleração da transformação digital, né? E muitos países têm cada vez mais criado essas estratégias, não só de inteligência artificial, como é o caso dessas que estão aqui, mas também, como no Brasil, nós temos a E-Digital, que é um documento para transformação digital, né? De uma forma mais abrangente, não voltado a inteligência artificial, também não restrito à educação, mas a educação sempre como um atravessador de todo esse processo de modernização, atualização, enfim. E essas novas reformas, então, são materializações discursivas e ideológicas dos novos imaginários que estão sendo projetados e que projetam também mudanças econômicas e políticas do capitalismo
nas e através das reformas de transformação digital dos países. Então, são novos imaginários que se materializam em políticas, não só educacionais, mas também, que buscam consolidar a inovação tecnocientífica exigida pelo constante avanço do capitalismo. Uma nova forma, talvez uma forma mais atualizada, de subsunção da educação ao capital, e cumprindo o papel de formação dos sujeitos para um novo mundo produtivo, né, um novo mundo do trabalho, também atravessado e atualizado pelas tecnologias digitais e informacionais. Então, os imaginários sociotécnicos, né, esse é um conceito que ajuda bastante a pensar sobre essa situação. A Jasanoff define os imaginários sociotécnicos como visões de futuro desejáveis coletivamente sustentadas, institucionalmente estabilizadas e publicamente praticadas, animadas por entendimentos compartilhados de formas de vida social e ordem social, que é bastante importante, alcançáveis mediante e em apoio a avanços da ciência e da tecnologia. E nós propomos, então, o uso do conceito de imaginários como uma ferramenta com potencial, de novo, para analisar o capitalismo contemporâneo na sua era digital. Importante dizer, deixa eu só ver, importante dizer quando a gente discute os imaginários sociotécnicos, né, também a diferenciação, de certa forma, que se faz entre os imaginários sociotécnicos globais, então levados a cabo por sujeitos globais e que estariam talvez mais abrangentes do que as propostas nacionais, os imaginários nacionais, como é o caso destes três que a gente está trabalhando aqui, e os imaginários sociotécnicos mercantis, né, que apesar de terem muitos elementos em comum, eles são formulados de lugares diferentes, né, embora o Estado como relação social dá conta justamente da gente entender que o mercado está também participando, influenciando sobre o Estado. Não há uma separação entre Estado e sociedade civil nesse sentido, né? Mas a nível de análise, a nível de compreensão e a nível de aprofundamento desses imaginários, então essas três categorias contribuem bastante. Então, um ponto importante, né, para as análises críticas em educação é a síntese de um capitalismo contemporâneo. Assim como em outros períodos históricos, as classes dominantes exercem controle sobre os meios de produção e as relações sociais de produção. Isso significa que os processos de dominação do capitalismo sempre vêm acompanhados de uma dominação ideológica de classe. E aí Marx e Engels, né, que falam que as ideias da classe dominante são em cada época as ideias dominantes, e o esforço que estes sujeitos, representantes do capital, fazem sobre a educação para conseguir exercer essa dominação, essa criação de consenso, né, e eventualmente outros mecanismos que serão necessários também para conseguir garantir o avanço do capitalismo de forma geral. Esse aqui é um exemplo, né, esse trecho é um exemplo desse processo de criação de hegemonia e dominação através dos imaginários sociotécnicos ou da ideologia, que aparece no documento português. Então eles defendem, né, que a inteligência artificial melhorará a qualidade dos serviços e a eficiência dos processos, garantindo ao mesmo tempo dignidade humana, bem-estar e qualidade de vida. A economia crescerá num ritmo mais acelerado devido à adoção da inteligência artificial. Problemas sociais importantes, como a sustentabilidade, a gestão de recursos e o desemprego, serão abordados com êxito utilizando tecnologias de inteligência artificial e ciência de dados. Então, propondo a inteligência artificial e as tecnologias de forma geral como a solução de todos os problemas. Qualquer problema social, político, econômico que possa aparecer, vai ter um aplicativo, um software, alguma coisa que vai se propor a resolver e que vai ter muito êxito, né? Então, a tecnologia passa a ser central na solução dos problemas sociais. E daí vem o conceito, então, de tecnosolucionismo, né, que é proposto pelo Morozov, que então propõe, né, que a tecnologia digital na educação se vincula a um discurso salvacionista, então a tecnologia vindo salvar a educação, ignorando inclusive todos os problemas que levam à educação, problemas históricos que levam a educação a estar como está e tendo os desafios que tem, apresentando novas tecnologias como o único caminho possível para superar qualquer problema que se apresente. A tendência tecnosolucionista se fundamenta em propor soluções tecnológicas funcionais e simplistas para os problemas de diferentes ordens, que são muito complexos,
sem considerar efetivamente a natureza própria desses problemas. Então, o Morozov fala que a discussão tecno-solucionista não está só na resposta que eles dão aos problemas, mas na própria concepção do problema. É uma visão equivocada do próprio problema. E aí, a partir disso, tu consegue propor soluções muito simples e que são, ele fala também, né? Os problemas são retorcidos, simplificados e tratados de maneira muito estrita e quase sempre dentro dos eixos mais rentáveis para os defensores das soluções. E o que eles propõem, então, né, é a tecnologia sendo usada para o progresso... Ai, já acabou, perdão. Usada para o progresso. As tecnologias, então, dando sentido último à própria educação, que passam a ser coisas indissociáveis, e transmitir essa ideia de que a inovação é sempre positiva. Então, naturaliza-se a ideia. O mundo está em transformação, a educação está se transformando, e isso é necessariamente algo positivo. Outra questão bastante importante da despolitização das tecnologias digitais é essa ideia de que as tecnologias são neutras, né, se apresenta como neutralidade, não se propõe uma discussão política crítica em relação ao uso das tecnologias, e muitas vezes as pesquisas acadêmicas focam muito também em analisar se uma determinada ferramenta é útil ou não, propõe melhorias ou não, e não discute propriamente a existência dessa ferramenta, a proposição dessa ferramenta para a educação. E para terminar, então, as transformações do capitalismo, como a gente dizia, nos obrigam, enquanto pessoas que se propõem a realizar estudos críticos na educação, né, a se concentrar na análise do capitalismo na era digital. Os elementos conceituais e analíticos precisam ser articulados de forma precisa para a gente poder examinar as mudanças na política educativa em contextos específicos. E, mais uma vez, alguns elementos fundamentais da política educativa, como democracia, Estado e ideologia, necessitam ser revisitados para neutralizar e reverter os avanços do capital neste contexto. Muito obrigada.